Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Muito bem, estamos no ar de novo com o Papo de RevOps, nesse episódio 2. Tá? Se acompanhou o episódio 1, deixa aí o teu like, acompanha o canal dentro do YouTube ou dentro do Spotify, compartilha, para que esse vídeo tenha alcance para mais pessoas. Muito bem, vamos falar hoje um pouquinho sobre cultura de gestão, né, seja em marketing, seja na área comercial, ou seja em sucesso do cliente. Né? A gente trouxe um cara aqui que é super fera, que entende do riscado, né? Então, por muitas vezes, quando a gente fala de liderança e como que a gente vai trazer o profissional de vendas para a liderança, a gente não faz aquilo que a gente diz que precisa acontecer dentro do RevOps ou do Revenue Operation, né? Que é processo. A gente precisa ter processos bem estruturados para que a gente coloque no lugar certo, na cadeira de gestão, pessoas que tenham qualidade, tenham um tino e uma preparação para ser líderes. Né? Muito bem, eu sou o Mário Faccioni, sou CEO da Navier. A Navier é uma empresa que acredita que vendas B2B, principalmente para empresas médias, pode ser facilitada, pode ter o seu ápice em cima de processos bem estruturados. E aí a gente vai trazer hoje para o palco para falar sobre lideranças e principalmente os impactos para a parte de lideranças de vendas, o Ricardo Malê. Muito bem-vindo, Malê. O Olá, Malê é consultor sênior e diretor da Unânime. Né? Ele tem mais de 30 anos olhando para dentro das empresas e trabalhando com processos de liderança e, principalmente, olhando para o processo e estruturando o processo de preparação dos líderes. Né? Então, antes da gente ir direto, né? Eu queria contextualizar, Malê, a tua visão. Tu tem mais de 30 anos aí no campo, tu atendeu empresas aí bastante grandes, né? BASF, Novartis, né? O grupo Thiersen, pessoas que têm gente boa, né? Muito processo e mesmo assim acabam tendo um pouco de problemas com a parte de constituição de lideranças. E aí, o que é recorrente quando tu entra nessas organizações e o que tu vê que falha um pouco no processo? então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite também, mais uma vez aí, né, dependendo de que horário que você está assistindo. Mário, grato pelo o convite para estar aqui contigo, fazendo esse segundo episódio do teu podcast. Quero retribuir o teu convite também, te convidando para participar do meu, e vai ser a primeira participação externa no meu podcast, porque o meu podcast é meio monólogo, é meio solo, né, que eu faço, mas eu achei uma boa ideia. Quero retribuir o teu convite, quero te chamar para a gente conversar lá também, né, trazendo a tua visão, né, de RevOps para dentro, né, do meu trabalho ali voltado aos líderes. É um prazer estar aqui contigo. A gente já se conhece há algum tempo, já trabalhamos juntos, já dei treinamento aí para você dentro de uma empresa cliente. Então vai ser bem legal esse nosso papo. Respondendo a tua questão de forma objetiva, eu acho que o maior gargalo, né, em tudo isso realmente é a liderança, porque é recorrente a gente ouvir assim, ó, a empresa não tem nem processo. Pronto, tem que ter processo. Depois que você tem processo, o que começa a perceber? Poxa, não adianta ter processo sem ter pessoa. Pô, tem que ter pessoa. Então, processo, pessoas. E aí a gente começa a perceber, bom, eu tenho processo, eu tenho pessoas, mas está faltando algo além, está faltando a liderança. Porque a liderança é o que vai dar sustentação para a execução dos processos com alto engajamento e alto desempenho das pessoas, tá? Esse é o nexo causal. Né? O nexo causal é a gestão é que vai elevar a qualidade, né? Aliás, a gestão que vai elevar o engajamento do time, certo? Então, existe uma relação direta entre a qualidade da gestão, a qualidade que essa gestão oferece ao seu time e o quanto esse time de fato se engaja. E esta relação é de 70%.
70% da variação no engajamento das pessoas no trabalho tem relação direta com a atuação do seu gerente direto. Daí a importância da boa liderança. Porque você pode estar com um time aí até bom, mas subutilizado, porque as pessoas elas não se empenham o suficiente para trazer os resultados que o teu negócio precisa. Então, onde é que está o gargalo desse processo, de tudo isso? É a gestão. Então, a gestão ela tem esse impacto de 70% na variação de engajamento. Tá? E então, quando esse engajamento é elevado, a gente vai começar a ver os indicadores todos subindo. Porque, claro, quando o engajamento é alto, o desempenho vem junto. Quando o desempenho vem junto, os resultados também aparecem. Agora, veja, tudo isso que eu falei aqui, ele tem a necessidade desta tríade, tá? Que eu falei. A gente tem que ter gestão com processo e pessoas. Gestão sem processo e pessoas não dá, gestão com... Enfim, não vou falar todas as variáveis, né? Mas é necessário que a gente tenha todas essa trinca aí, ela tem que estar funcionando. Então, o que eu mais vejo nas empresas é uma dificuldade em ter esses três elementos realmente de forma funcional, tá? Então, processo, pessoas e gestão, respondendo de forma objetiva aí a tua questão. Você tá sem som agora. Pelo menos para mim aqui tá sem som. Não, perfeito. Voltou. Quando a gente olha para dentro das operações, assim, né, Malê, a gente vai olhar primeiro, vai fazer o diagnóstico, assim, de números, né? Então, é isso que tu está falando. A gente olha, vamos corrigir a questão de CAC, vamos corrigir a questão do ciclo de vendas, vamos olhar o churn, né? E quando a gente desce para esse nível um pouco mais abaixo, é justamente isso que tu falou da gestão, né? E aí eu vejo que assim, o cara está performando bem enquanto vendedor, a gente promove ele lá para gestor, tá? E aí o cara não está preparado e acaba virando um mau gestor. Isso é falta de preparo mesmo? É problema do perfil? Ou tem algo estrutural que acontece, seja aqui no Brasil ou seja lá fora, né? Como é que tu vê isso acontecendo? Quem tem menos responsabilidade nesse fenômeno que tu me falou é o próprio gestor. Ele é o que tem menos responsabilidade. Porque as empresas erram muito justamente nesse ponto, tá? Eu pego um bom profissional, seja na área de vendas, operações, seja lá o que for, tá? Esse profissional, então quais são as características que levam em geral a pessoa à promoção aqui no país? A pessoa ela performa bem, quer dizer, portanto tem competência, essa pessoa ela é leal, né? Ela é uma pessoa confiável, ela é leal e ela é uma pessoa responsável. Então essas características para muitas empresas parecem ser suficientes para promover uma pessoa a um cargo, né, de liderança, um cargo de gestão, coordenação, supervisão, seja qual for. E não é outra vida, é outro mundo, é outra carreira, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então você pode ser o melhor jogador de futebol do mundo, mas se você se torna técnico do dia para noite, você simplesmente perdeu o controle total da bola no pé. Você não tá mais na tua posição de conforto. Então é outra história. Então quem menos tem responsabilidade nesse gap que você falou, e de fato, tá? Eu até tenho uma tela que eu mostro para muitos gestores que me procuram, as pessoas que estão sofrendo. Puxa vida, eu fui promovido, tô em apuros, né? E aí vem uma série de fenômenos, né? E vem o burnout. Você sabe que 43% dos gestores estão correndo alto risco de burnout, segundo uma pesquisa da Future Forum. Então, as pessoas, os gestores que são recentemente promovidos, né? Eles sofrem demais por isso, porque eles percebem, puxa vida, eu tinha domínio da bola, né? Eu sabia fazer o trabalho, só que agora eu não sei, agora eu tô perdido, né? Então eles me procuram. Então eu costumo mostrar uma chargezinha, uma imagem de um gestor caindo de paraquedas dentro da empresa, né? Caindo de paraquedas. E é exatamente assim que eles se sentem. De repente, eles estão caindo de paraquedas dentro de um ambiente completamente diferente, né? Muitas vezes, Mário, é o cara que agora vai liderar os colegas dele, que até agora há pouco estavam tomando cervejinha no final de semana falando besteira. Agora o cara tem que se posicionar como líder. E agora? Então, onde é que está o maior gap, tá? É realmente a formação. A formação. E aí depois nós vamos falar sobre formação para a gente ver o desastre
desastre que é as tentativas de formação dentro das empresas. Então, quando muito a empresa tem uma tentativa de dar uma formação de liderança, uma formação gerencial, mas mesmo assim costuma ser um desastre. E tem dados que também corroboram isso que eu estou dizendo. Perfeito. O que a gente vê muito, Malê, é assim, o cara estava performando, né, que nem tu falaste, ele foi para lá, não teve a preparação, não teve o que precisava para ser o líder, e aí entra um outro ponto, né, tu está falando de burnout, de pressão da empresa, acontece que o cara tem que fazer o time fechar, né? Então, olha, beleza, Pois é. tu foi promovido, agora tu tem que bater a meta do time, tu tem que fazer o teu time bater a meta e te vira aí, magrão, né? E aí o que acontece? Eu vejo que muito gestor sai da orientação, da preparação do time e acaba indo para campo ele fazer a venda, porque vai chegar no fim do mês, ele é o responsável pela meta, ele não vai conseguir bater a meta se ele não for e continuar performando como aquele vendedor que ele performava antes, né? E aí, se ele tenta fazer, né, o trabalho, a gente vê muito isso nas consultorias de RevOps, se ele não faz aquele trabalho da ponta lá, o CRM fica desatualizado, os dados estão inconsistentes, a meta não está batida, e o que tu olha em relação ao comportamental, principalmente tu falando dessa questão de sobrecarga, de ele não conseguir nem fazer o trabalho de gestor e ficar também comprometido no trabalho operacional. E aí ele não consegue nem entregar nenhuma coisa nem outra bem, né, Malê? Como Exato, é que tu vê exato. isso? Ele está tentando trocar a roda com a carroça andando, né? É, e esse é o fenômeno mesmo que você acaba identificando, ou seja, antes o meu tempo, a minha energia, o meu know-how era aplicado para fechar vendas. Agora eu fui promovido. Eu tenho até um artigo que fala sobre isso, que é chamado Parabéns, você é líder, agora se vira, tá? Se vocês procurarem na internet com esse nome, com o meu nome, Ricardo Malê, vocês vão encontrar com facilidade. E, e é isso que acontece, ou seja, eu era um técnico bom tecnicamente, fui promovido, tá? E agora eu nem sei eu nem sei direito o que eu preciso fazer, qual é a minha nova rotina como um gerente comercial, um gerente de vendas. Eu não sei qual é a minha nova rotina, não está claro para mim o que eu tenho que fazer, muito menos como fazer, certo? Então, veja, nem o que eu faço não está claro. Nem o que eu faço está claro, quanto mais como eu faço, né? E ainda por cima, como eu estou perdido na situação, eu começo a tentar compensar com atividade operacional. Ou seja, aí eu caí numa armadilha imensa, porque quanto mais eu fico com um pé em cada canoa, né? Imagina uma pessoa tentando navegar com um pé em cada canoa. Então é isso, ele não tem segurança. Então, não consegue nem fazer uma coisa, nem outra. Então, ele é um vendedor meia boca, porque ele continua tentando vender, e ele é um gerente menos que meia boca. E essa é a maior armadilha, porque quanto mais tempo ele ficar querendo apagar incêndio, preso naquele operacional de sempre, mais tempo vai levar para ele conseguir maturar a equipe dele, para que a equipe de fato performe e entregue resultado. Porém, Porém, aí é que nós temos o grande problema. E aí, tá, beleza. Então eu quero aplicar o meu tempo e a minha energia só fazendo gestão do time. Só que eu não sei bem como fazer, não sei nem o que, não sei nem como. E tem pior, Mário. E tem pior. Tem empresa que ainda cobra do cara execução. Ou seja, eu fui promovido para ser o líder do time, mas ainda eu sou cobrado por execução. Entende? Então tem empresa que ainda dificulta ainda mais essa transição, cobrando a execução operacional, não estou dizendo execução de gestão, execução operacional, né? Então veja, existe uma falha de formação aqui e muitas vezes de cultura da própria empresa que dificulta muito essa transição, dificulta demais essa transição. Como é que a gente resolve isso? Bom, acho que é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais adiante, né, na nossa conversa.
Não, é isso, Malê. Assim, eu tenho visto alguns times justamente nesse processo, tá, de saída dos gestores. Isso é uma coisa que a gente ajuda bastante quando vai implementar um processo de RevOps, que é, bom, eu tenho que ter um playbook operacional, seja para a área comercial, ou seja para o time de marketing, porque esse problema de liderança, a gente tem, vamos dizer assim, um fato bem exposto na área comercial, né? Mas isso acontece lá na parte de CS, com a formação de gestores de esporte, e isso vai acontecer lá no marketing também, né? Então, isso vai acontecer em todas as áreas, né? Mas se evidencia muito dentro da área comercial, porque é questão de performance, é onde a gente vai tracionar a empresa, né? Isso É, passa muito pela área comercial e passa muito pelo desgaste que tu falou, né? Da questão do gestor em tarefas operacionais e em fazer a gestão e fazer o time performar. E falando nisso, né? A gente falou bastante de problema. Nesses teus 30 anos, vendo esses gestores de perto, o que tu separa, vamos dizer, daquele líder que consegue puxar o time, daquele outro que enterra o time, afoga o time e às vezes pressiona demais no dia a dia? tá, pelo que eu entendi, a tua questão tem a ver com estilo gerencial, né? Com estilo de gestão, até mesmo estilo de liderança, né? É saber se comportar da forma correta, de acordo com as situações, é uma teoria amplamente validada, né, chamada liderança situacional. É um dos conhecimentos elementares que qualquer bom líder, qualquer bom gestor tem que ter. E saber qual é o momento de puxar, qual é o momento de morder, qual é o momento de assoprar, né? A gente tem que saber isso. Né, e para ser coerente e para ser justo, porque o que acontece, né? A falta de adequação da minha forma de lidar com as pessoas, acaba batendo num valor que é muito caro para o ser humano, que é o valor da justiça. Né? Então, quando a pessoa ela sente que ela está sendo injustiçada, por exemplo, existe panelinha aqui, o gestor ele privilegia muito mais, protege uns e persegue outros, né? Eu estou sendo cobrado por uma coisa que eu não fui ainda capacitado, treinado. Estou recebendo um feedback corretivo de algo que nunca me foi informado. Eu estou sendo microgerenciado num processo que eu já domino, né? Então, quando existe essa sensação de que eu estou sendo tratado de forma injusta pelo meu gestor, isso causa uma série, no ser humano, que nós temos emoções, né? Causa uma série de reações que são extremamente improdutivas para o processo e, consequentemente, para o resultado. Porque as pessoas elas guardam mágoa, guardam rancor, elas se vingam, etc, etc, etc. Então, quando nós não temos essa formação clara para tratar as pessoas de forma justa, de forma coerente, tá? E saber realmente como cobrar, quando cobrar, se é para cobrar, de quem cobrar, qual é o momento de delegar, né? Qual é a forma correta de delegar uma tarefa. Se eu não tenho essas habilidades que são técnicas e também comportamentais, né? Se eu sou uma pessoa que tem um estilo natural, né, de comportamento que é muito centralizador, muito controlador e a situação exige que eu dê mais abertura, eu começo a incomodar a equipe e eu começo a colocar em risco o engajamento, o desempenho e o resultado, consequentemente, esse nexo causal que a gente sempre volta a falar. Tá? Então, veja, a minha forma, o meu estilo de relacionamento, o meu discernimento, a minha prudência, as minhas virtudes humanas, como prudência, justiça, temperança, fortaleza, que são as 4 cardeais, se eu não estiver bem informado para isso, tá? E aí não vou entrar em detalhes muito profundos filosóficos, mas veja, existe uma formação necessária para que o líder realmente seja visto como alguém coerente, alguém justo, alguém, né, que de fato contribui. E esse exemplo, né, de uma boa liderança, ele vai acabar se disseminando dentro da cultura da empresa, criando uma cultura de alta performance e alto resultado. Mas nada disso acontece sem que a gente consiga resolver o problema central que é como fazer este processo de formação de liderança. Não dá
para a gente querer transpor isso, ou seja, não dá para a gente imaginar, e tem muita crença equivocada, para terminar aqui a minha fala, tem muita crença equivocada nas empresas que diz assim, não, peraí, mas já falei, né? Ah, o cara é bom, ele é leal, ele é honesto, ele é responsável, e ele tem um jeitão de líder, sabe aquele cara que a gente vê, que assume, que vai para frente, que comanda, puxa, esse cara tem tudo para dar certo. Aí ele vai para a vida real e desanda. Por que desanda? Porque nada disso que eu falei é suficiente. Tem que ter muito mais. É necessário. Bem, para fechar, Mário, é necessário que a gente enxergue liderança não como uma pílula mágica, como uma varinha de É, condão, certo? É importante que a gente enxergue liderança como uma formação profissional profunda, sofisticada e que necessita muita seriedade e muito comprometimento de quem vai assumir esse papel. Negligenciar esta verdade que eu estou dizendo aqui para você agora resulta em um monte de fenômenos que a gente está vendo aí no mercado. É líderes estressados em burnout, é equipe, é gente colocando a empresa aí na justiça e por aí vai. Sem falar da NR1 que está entrando agora aí, né? Que e está dar entrando agora o forte, né, maior, Malê? vai dar o maior que popô Então, aí. Bom, tu falou de pílula, né? Aí a gente vê os coaches de Instagram, eu bato muito aqui dentro do podcast na questão dos coaches de Instagram que arrasta para cima o cara tá formado em liderança, né? Ou um treinamentozinho rápido, que nem hum, Nâncora é bom para tudo, ou baixa um e-book ali, que nem a gente estava falando, baixou um e-book para liderança, eu vou ler o e-book, eu já tô pronto, né? E aí tem uma questão muito, que nem tu estava colocando, né, nessa forma. Eu preciso trabalhar a formação de liderança, tu falou da questão de liderança situacional também, e aí tu também precisa te conhecer, conhecer os teus liderados para saber que estilo de liderança eu tenho por natural e que estilo de liderança eu vou usar com meus liderados, né? O que tu vê, como é que tu aborda essa questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento? Não aquele autoconhecimento mais de coach de Instagram mesmo, que a gente fala, mas assim, o que eu faço para me conhecer, conhecer meus pontos de desenvolvimento, como é que tu aborda isso com teus clientes, Malé? antes de responder essa questão de forma direta, Fatione, eu vou fazer uma rápida digressão é, por um tema que introduziu a tua fala, tá? Que você falou sobre esses treinamentos de Instagram, né? Que não resolvem nada. Eu quero só trazer um dado que é curioso e que é alarmante, tá? Que é o seguinte: 3 em cada 4 treinamentos de liderança contratados dentro das empresas, ou seja, imagina que nós estamos falando de 75% dos treinamentos contratados nas empresas, portanto, que passam por uma série de critérios para contratação, que passa por um RH que acaba se responsabilizando, coloca a sua cara a tapa ali, porque, puxa, se der errado esse treinamento, quem contratou fui eu. 75% desses treinamentos são considerados pelos contratantes dinheiro posto fora, tempo posto fora, porque não resolvem nada. E por que não resolvem nada? E isso vai deixar muito claro por que também esses treinamentos de Instagram não nos resolvem. Não resolve por 3 motivos elementares. Primeiro, independentemente do professor, independentemente do currículo que está sendo colocado ali, dos conteúdos que estão sendo propostos, em geral, o que vai acontecer é que a pessoa recebe tudo aquilo, independentemente de ser um conteúdo muito bom. Puxa, recebi um conteúdo muito bom, aprendi coisas incríveis, comunicação não violenta, aprendi estilos situacionais de liderança, aprendi mapeamento comportamental, aprendi roteiros de feedback, aprendi um monte de coisa legal. Tá? O que que acontece? A pessoa sai do treinamento e se pergunta, beleza, o que eu faço com isso agora? Né? Isso é o primeiro problema mais elementar dos treinamentos. O cara sai cheio de conteúdo, mas pergunta, beleza, tá, e o que que eu faço com isso? Portanto, não resolveu, porque não deixou claro como aplicar aquilo na rotina.
O segundo aspecto, tá? São 3 aspectos centrais. O segundo aspecto central aqui dos problemas desses treinamentos é que o gestor, mudar comportamento, tá? Adaptar comportamento à situação requer muito exercício, muita flexibilidade. E o que acontece, tá? Eu entendo a teoria, eu sou instigado a fazer esse movimento, né, das minhas inclinações naturais para poder ter mais flexibilidade e não ser um cara muito durão dentro de determinada forma, que funciona só em algumas situações, mas não em todas, mas eu recebo aquela informação, depois eu sou abandonado. E aí ninguém me ajuda a transformar aquilo em hábito. Pronto, morreu. O treinamento morreu. E o terceiro ponto tem a ver com esse segundo, que é a falta de apoio para a implementação. Ou seja, imagina que eu entendi, imagina que eu recebi um método excelente, imagina que eu estou disposto a fazer o meu movimento para me transformar num excelente líder, só que eu chego na empresa e meus 2 pés estão na canoa do operacional e eu não consigo implementar. E aí eu não consigo nem ao menos raciocinar qual é a prioridade que eu tenho para sair da canoa da execução e botar meus 2 pés na canoa da estratégia ou da gestão. Eu não consigo fazer a migração. Então acaba morrendo, porque eu quero dizer assim, no final das contas eu entendi o que é para fazer, eu estou afim, mas não consigo. Fechei esse tema aqui, agora fiz a digressão, agora voltando para o tema que você me solicitou. A questão do autoconhecimento, tá? Tem a ver diretamente com esse segundo critério que eu falei, tá? Da grande barreira que a gente tem. Todos nós, Mário, nós nascemos, vamos dizer assim, de uma forma análoga aqui, metafórica, nós nascemos com uma carta na mão, uma carta de poder, tá? Vamos dizer assim que seja uma carta do baralho normal, aí eu nasci com as de copas, enfim, tá? Cada um de nós tem sua própria carta. Essa carta é o nosso jeito de ser. A gente pode dizer que é um pouco a nossa personalidade, nosso temperamento, tá? Nossas inclinações naturais. Esta carta que nós temos não precisa ser jogada fora para comprar outra, tá? Então, quando a gente fala em mudança comportamental, dá a impressão assim, puxa, eu tenho que deixar de ser quem eu sou para me tornar quem eu não sou. Não, não é disso que se trata. A ideia aqui é a seguinte, a carta que você nasceu, a carta que eu nasci, faz jogo, e faz jogo com muita mesa, ou seja, a gente consegue sim se comunicar, se conectar com várias pessoas. Só que a gente não se conecta com todas as cartas do baralho, a gente não faz jogo com todo mundo. E é por isso que a gente tem que comprar mais algumas cartas do baralho. E isso é flexibilidade atitudinal. Então, o autoconhecimento, Fatione, ele serve, primeiro, para eu entender que carta é essa que eu recebi, tá? A minha carta natural, onde ela faz jogo. Ou seja, tem gente que diz assim, pô, eu mando muito bem na parte de planejamento, na parte de controle das planilhas, na parte de organização do CRM. Puxa, mas quando chega naquela parte que eu tenho que fazer uma reunião 1 a 1, eu fico perdido, eu não consigo desdobrar, fico nervoso, eu não tenho muita... eu sou muito mais para introversão do que para uma extroversão, então a minha carta é mais essa. Primeiro, entender que carta eu tenho na mão. Tem outros que é o contrário, tem outros que vai dizer assim, poxa, eu mando muito bem na parte de fazer reunião, de estar no palco, de engajar a equipe, mas quando chega aquela parte que tem que ser o cara que organiza um CRM, organiza o meu processo, nossa, ali eu sofro, né? Então, entender que carta é essa, né, para poder, primeiro, né, valorizar onde eu fluo e depois descobrir a minha área de sombra, né? Ou seja, tem uma área aqui que eu não enxergo, certo? E que precisa também ser desenvolvida para que eu mitigue o impacto desta falta. Então é isso, tá? Então o truque do autoconhecimento é entender onde eu tenho maior fluência e onde eu tenho uma área que ela está escondida, que ela está na sombra e que ali pode estar a minha ruína se eu não tiver consciente daquilo e souber lidar com aquilo ali. Então, trazendo para ti o que é o conceito do autoconhecimento? É um conceito longe da ideia de ser alguma coisa mística, transcendental e tudo mais. É um conceito Perfeito. extremamente pragmático para quem lidera uma equipe. Maravilha. E vamos dizer assim, Malê, do ponto de vista de quem é dono da empresa, do CEO, aí ele está escutando aqui o podcast e aí ele diz, tudo que foi falado, eu estou com um sentimento que eu tenho um gestor que está mais atrapalhando que ajudando, ele não está performando bem.
Quais são os primeiros sinais que esse gestor deve observar, né, para o liderado dele, que é gestor, por exemplo, de vendas, de marketing ou de CS, antes de tirar qualquer conclusão e já sair demitindo o cara também, né? O Não, que tu recomendaria? esse ponto que você trouxe, ele é fundamental, porque às vezes a gente quer trocar 6 por meia dúzia, né? Aí demite um, coloca outro no lugar que vai performar tão ruim quanto, às vezes até pior, se a gente não tiver uma estrutura que proporcione àquele gestor, né, o desenvolvimento das competências necessárias, porque, de novo, a pessoa não chega pronta. Tira da cabeça a ideia de que o gestor, que o líder vai chegar pronto. Tira da cabeça essa ideia. Se Não é você 100 metros rasos, é maratona. É isso é aí? maratona, é Não, maratona. não Então, é assim, ó, 100 metros rasos, é maratona. é, tira da cabeça essa ideia, tá? De que você vai ter um cara pronto, chegar pronto, não vai, tá? Vai ter que desenvolver, vai ter que dar espaço, vai ter que ter uma cultura e desenvolvimento aí, tá? A pessoa ela pode ter sim um certo potencial, beleza, tá? Mas falando de quais são os sintomas que começam a identificar se a gente está indo no caminho certo ou se a gente está levando a gestão dessa pessoa para o buraco, é o seguinte: tem esse nexo causal, tá? Gestão, engajamento, desempenho, resultado. Como é que a gente, como é que a gente tem o primeiro indicador? Bom, resultado é a ponta desse nexo, né? Gestão, engajamento, desempenho, resultado. Tá. O time desse gestor apresenta resultado? Sim, apresenta resultado. Ó, legal, já é um indício importante. Importante, né? É o único? Não, não é o único. Por quê? Porque eu posso estar atingindo o resultado com um time de baixo desempenho porque o próprio gestor está botando a mão na massa, como você falou. Então, isso é uma coisa que, o resultado está vindo, mas é porque o gestor não está gerindo, ele está metendo a mão na massa. Então, o resultado não é o único indicador. Dando um passo atrás nesse nexo causal, nessa linha causa-efeito, a gente tem desempenho. Então é o seguinte, o time desse gestor tem um bom desempenho em vendas? Ricardo, como é que eu mensuro isso? Bom, essencialmente você aí precisa ter um pouco de metodologia, né? Não é uma coisa que você vai assim apertar um botão e aparece, a não ser que você tenha uma metodologia clara para mensurar desempenho, tá? Mas essencialmente é o seguinte: se você é o dono do negócio, que você quer dar uma olhada se o time desempenha bem, faça um pouco de corpo a corpo, faça um pouco de trabalho de campo junto. Saia e verifique se aquela equipe realmente segue. Então a gente está falando de venda, mas qualquer processo, venda, marketing, Sim, suporte, o que for, né? Dá uma validada claro. também, tá? Desempenho é um indicador forte de que a gestão está funcionando, porque a gestão, de novo, a gestão ela precisa garantir engajamento, desempenho e resultado. Agora você pode dar mais um passo atrás nesse nexo causal para garantir que realmente está tudo azeitado na gestão, que é avaliar se a equipe está engajada. Por que isso é importante? Porque eventualmente você pode ter um time que desempenha bem e traz resultados bons por algum tempo, mas se não houver engajamento, isso não se sustenta. Não se sustenta. Então o gestor ele pode estar queimando a equipe, né? Queimando a energia da equipe de forma muito acelerada, como pegar uma vela e queimar ela toda muito rápido. Então assim, putz, esgotou a equipe, o pessoal trouxe resultado durante 1, 2 meses, depois está todo mundo doente. Pô, aí demite todo mundo, aí afasta não sei o quê, aí começa a ter problema de afastamento, de licença, etc. Porque o gestor não fez um trabalho coerente com a equipe, tá? Então, nós precisamos também avaliar engajamento. Engajamento é uma variável importante, ela é mensurável, existe metodologia para isso, a gente trabalha aqui com ela, mas se você não tem uma metodologia, certo? E você quer fazer uma avaliação mais rápida, é fácil. Veja o nível de estresse da equipe, veja o nível de conflitos entre liderados e entre liderados entre si. Se for muito elevado, a gente está falando de conflito, não é aquele conflito bom, aquela troca para crescer, não, é aquele conflito desgastante, destrutivo. Isso é um sintoma de que essa gestão não está fazendo um bom trabalho, tá? Então, simplificando, conflitos, estresse, desempenho pífio, resultados pífios, são sintomas claros de que a gestão não está cumprindo o seu papel.
Legal. E aí, assim, tem essa parte da gestão que não cumpre o seu papel, mas também tem a parte da empresa ali que promove sem critério, não faz onboarding, não faz acompanhamento, delarga, né, o cara lá. Como é que tu divide essas responsabilidades, assim, Noé? Como é que tu olha isso e como é que tu Nós, aconselha as empresas? primeiro ponto, a empresa tem que ter essa ciência, tá? A empresa tem que ter essa ciência que é o seguinte: a liderança não nasce pronta, ponto, e ela não vem pronta. É muito raro. Se você chegar, se você conseguir contratar um líder que chega na tua empresa pronto para liderar, isso é exceção da exceção, tá? Então tem que tomar consciência. A empresa precisa ter a ciência de que é necessário investir tempo, dinheiro, recurso para capacitar essas lideranças aí, tá? Isso é sério, é seríssimo, seríssimo. Tá? Então, a primeira responsabilidade, de fato, é da empresa em dar esta cultura, dar esse espaço e dar essa qualificação. Ah, Ricardo, mas eu queria que viesse pronto. Pode ficar querendo. Pode ficar querendo. Não vem. Não vem. Nosso sistema educacional não forma, a família não forma, a cultura, a sociedade não forma, a pessoa vem verde mesmo para lidar nessa situação. Não vem. Então, assim, se você quiser ser honesto, quiser ser, e quiser ter uma coerência, uma honestidade, entenda o seguinte: bom, seguinte, eu preciso levar a sério a formação do meu time de gestão. Eu preciso levar a sério porque não virá pronto, e se eu largar a pessoa só na expectativa de que performe, eu vou me frustrar, a pessoa vai se angustiar e não vai para frente, tá? Então, assim, para mim, na minha visão, a primeira responsabilidade de fato é da empresa. Agora, claro, não adianta a empresa dar todo o espaço, dar todo o recurso e a pessoa do outro lado não corresponder, né? O gestor não corresponder. Então ele precisa também entender que ele não está pronto, tá? E isso, infelizmente, na nossa cultura aqui parece que não é tão fácil assim, porque o cara se acha, pô, eu fui promovido, eu sou o cara, eu acabei, né? Nossa, me chamaram para ser o supervisor, o coordenador, o gerente. Então o cara já entra de salto alto, né? Já se achando na função. Tem que ter humildade de entender, bom, eu tô começando uma nova vida agora. Nova vida. Agora é uma nova carreira. Vamos lá, o que que eu preciso aprender, o que eu preciso saber, tá? Então, na minha visão, essa é a cadeia de responsabilidades, tá? Empresa, gestor, ok? Ah, Em último lugar, eu maravilha. boto a responsabilidade sobre a equipe. Em último lugar, eu coloco a responsabilidade sobre a equipe. A equipe, ela é impactada por tudo isso que a gente falou. Claro que em última instância, tá? Se o profissional lá, se o teu colaborador, ele não quiser se engajar, ele não quiser desempenhar, ele não quiser trazer resultado, ele não quer, não tem quem obrigue, né? Numa empresa, o que a gente faz? A gente dá o espaço, a gente dá a capacitação, a gente faz o teste com a pessoa não quer, pronto, vai embora. Mas ele é o Não tem o que último, fazer, né? ele é o último responsável, tá? É o último. Muitos problemas de performance, de comportamento, de desalinhamento das pessoas, a gente consegue reverter quando a gestão está bem qualificada e quando a empresa tem uma boa cultura. Muitos, tá? Aí fica a minha experiência aí para você e para toda a nossa audiência aí. Legal. Deixa eu fazer uma ponte aqui com o RevOps. Quando a gente vai olhar lá, tanto a operação de marketing, operação comercial, né, a gente trabalhar lá o sucesso do cliente, a questão de retenção, a gente, óbvio, vai trabalhar muito a questão de processos, né, porque geralmente essa passagem de bastante de marketing para vendas e vendas lá para o sucesso do cliente e fazer o onboarding, não tem, a gente mexe também em ferramenta, vai implementar um CRM, vai botar automações, mas invariavelmente a gente acaba batendo ali na questão de liderança, mano. O cara pode ter o melhor CRM, HubSpot, muito bem configurado, com um funil claro, a meta bem definida, mas se o gestor não sabe liderar o time, nada disso funciona, né? Então, ali vai ter problema lá na questão do marketing, vai ter problema em vendas, vai ter problema lá na parte de suporte dos clientes. O que deveria mudar, Malê, na forma como as empresas B2B constroem os gestores?
né? É um perfil específico que nós estamos falando aqui, que atuam dentro da área de RevOps, né? Marketing tem uma pressão danada por números também, tem que performar, né? E aí, cada vez mais, todos estão alinhados para a receita. O cara lá do CS tem que reter o cliente, ele tem uma meta agressiva que ele tem que fazer de retenção desses clientes, e vendas tem que tracionar tudo isso, né? O que tu vê que falta nesses perfis de gestão, principalmente ligados a RevOps? Falta, em geral, gestão do tempo e organização pessoal. Esse é o ponto, para mim, que tem sido o maior gargalo que eu percebo com os gestores que eu converso. E o motivo desse gargalo ser tão importante é o seguinte: tudo que o gestor faz e tudo que a equipe faz acaba finalizando em execução. Tudo no final é execução. Ah, planejamento, não sei, bacana, mas assim, é execução. Então enfim, atualização de cadastro, não A sei o quê, execução come o planejamento, é isso, né? Desculpa, não entendi? A execução come todo o planejamento depois, né? Então, assim, ó, exato. Então, veja, a execução, no final das contas, é o gargalo. Se eu não consigo colocar em ação aquilo que eu planejei, porque no meio do caminho, né, entre o planejamento e a execução, vem um monte de incêndio para pagar, um monte de coisas imprevistas, entra um monte de demandas, tá? E no final das contas, tá? O gestor, ele tem que agir, ele tem que ter tempo, tá? Tempo e energia e conhecimento para agir. E na hora da ação, Fatione, o que acontece é que às vezes o cara assim, ó, ele não tá bem organizado com a sua questão de tempo, de processo, etc. Então ele começa uma coisa, aí ele é interrompido por outra, já começa uma outra, aquilo ficou pela metade, daqui a pouco aquilo acumulou, já gerou um problema maior e aquilo vai numa bola de neve. Tá? Então, na minha visão, o ponto que ajuda muito a fazer essa virada é, primeiramente, o seguinte: é tomar controle e consciência sobre a própria rotina, tá? Rotina de execução, rotina de gestão, portanto, é a, deveria ser 80% do gestor deveria ser dedicado a atividades de gestão, 20% um pouquinho ligado ao operacional e burocrático, certo? Mas assim, 80% do tempo deveria ser ligado ao quê? A atividades como acompanhamento dos indicadores, treinamento do time, feedback, acompanhamento de desempenho, preenchimento de planilha, por exemplo, ou de indicador de desempenho para poder fazer análise. Teria que ser atividades de gestão. Agora, dá uma olhada na agenda da maior parte dos gestores das empresas e vê quanto tempo eles dedicam ao time. Ao time. Quanto tempo eles. Você vai ver que, cara, é pouco tempo. A maior parte do tempo. Não, claro, tem exceções, mas a maior parte do tempo é fazendo trabalho burocrático, apagando incêndio, é botando a mão na massa, entende? Corrigindo problemas que estão se repetindo porque o treinamento foi insuficiente. Então, puxa, o treinamento não foi bom, a pessoa executou errado, agora corre atrás para tentar Ah, consertar, corre atrás de um cliente para pedir desculpas de um atendimento que não foi do jeito que deveria ter saído, e assim vai. Então, a primeira coisa, tá, é realmente estruturar a sua rotina de execução, certo? E aos poucos, ir saindo do apaga-incêndio, porque quanto mais tempo você dedica às atividades certas de gestão, isso vai fazendo que você vai migrando do apaga-incêndio, da loucura do corre-corre, você vai migrando realmente para uma atuação mais tática do que operacional. Tá? Então, para fazer essa migração, é necessário ter é indispensável ter uma boa gestão de rotina. E aí a gente fala de gestão do tempo, gestão de tarefas, compromissos e tudo isso, tá? Então, realmente, a tua leitura está corretíssima. Você pode ter a melhor CRM do mundo, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas no final das contas, tudo acaba é, no gargalo da execução, tá? Tanto é que tem um livro para isso, né, do Larry Boss e do Ran Charan, né? O nome do livro é Execução, né? muito bem.
Muito bem. Mali, a gente falou lá no início, no off, que tu tinha a gente está encaminhando para o final e que tu tinha antes de Um acabar brinde. o nosso bate-papo, tinha um brinde, tinha um presente para quem está Tem. chegando nesse tempo aqui, né, Isso. do podcast, né? Então, conta aí a novidade, Sim. explica direitinho e depois a gente, na descrição do podcast, a gente vai deixar o link para a galera acessar esse presente. Me conta um pouquinho Esse mais. presente. Legal. Então a gente está dando aí para a tua audiência um presente que é um diagnóstico de gestão. Chama-se diagnóstico de modelagem gerencial. E o objetivo desse diagnóstico é fazer uma leitura, fazer um raio-x mesmo de como é que está o teu processo gerencial. Se você é dono de negócio, tá? Você pode trazer o case da tua equipe de gestão para conversar. Se você é o próprio gestor, você pode trazer a tua dificuldade, onde é que o teu processo está travando, tá? E realmente funciona, o diagnóstico funciona como uma consulta médica, tá? Então a gente faz toda uma conversa para levantar os sintomas que você está sentindo. Olha, minha equipe é assim, olha, o time está assado, né? A minha vida está assim. Você pode trazer como todas as tuas dores relacionadas ao teu processo gerencial. Nós vamos, a partir de uma conversa, nós vamos identificar quais são as hipóteses mais prováveis que estão impactando naquelas causas. Então, a gente tem ali uma lista de hipóteses, que são grupos, né, de hipóteses. A partir desse levantamento de hipóteses, nós vamos chegar num plano de mudança, de transformação. Você sai dessa conversa, então, com um relatório, certo? Um relatório personalizado para você a partir da conversa. Esse é um trabalho que eu ofereço para as empresas, tá? Obviamente, esse trabalho tem um custo para quem quer contratar, mas aqui, para a audiência do RevOps, nós vamos dar esse brinde. Então, eu vou deixar o link para quem tiver interesse. Vai clicar no link, vai chegar direto na página onde faz onde entende bem a proposta, tem um vídeo explicativo, clica lá, preenche o cadastro e se o cadastro for aprovado pela equipe, aí você vai ser chamado aí pelo WhatsApp para a gente marcar, agendar esta conversa e fazermos esse seu diagnóstico de modelagem gerencial, tá bom? Essa é a nosso brinde para o pessoal. Fechado, que baita presente. Baita presente, a gente já fez trabalho junto e eu sei da profundidade e das transformações que o teu trabalho pode ocasionar, Malê. Maravilha. Bom, vamos lá. Se as pessoas te encontrarem, é mais fácil no LinkedIn. Depois a gente pode deixar o link do Ricardo Malê aqui também, do LinkedIn, mas como te acessa melhor, Malê, e deixa a tua mensagem final aí pra gente. Eu tenho perfis em tudo que é lugar, LinkedIn, Instagram, YouTube, nas plataformas de podcast, mas acredito que para ter um endereço só é acessar direto o meu site, que é ricardomallet.com, Ricardo, Mallet.com. Inclusive, o link que nós vamos deixar para o pessoal para acessar o diagnóstico está dentro do meu site, então quem acessar o diagnóstico já vai estar dentro do meu ambiente, e lá tem, né, todos os meus contatos, inclusive e-mail, inclusive contato pelo meu WhatsApp. Então vai ficar muito fácil aí de me encontrar. Maravilha. Ricardo, obrigado por estar aqui conosco, te agradeço muito. Peço que tu me espere aí na coxia, a gente faz uma finalização rápida aí, tá? Obrigadão pela tua presença aqui junto com a gente. Foi um prazer, Mário. Adorei o papo, tá? Foi bem legal aqui e desafiador também para trazer um pouco de luz aí sobre esse tema que para mim é tão caro, né? Tão importante que eu tenho dedicado aí os últimos, na data atual, 16 anos da minha vida exclusivamente com desenvolvimento de líderes e puxa vida, mais de 50, não, mais de 30 anos envolvendo pessoas aí, tá bom? Mas Tá ótimo. especificamente 15 anos aí, 16 anos desenvolvendo líderes. Obrigado, foi um ótimo papo e um bom desafio intelectual para nós aqui. Valeu, Fechado. obrigadão. Obrigado. Falou. Muito bem. A única coisa que eu peço para você, se fez sentido, você ficou até aqui, encaminha para um diretor de empresa, para um gestor comercial, para um gestor de RevOps, né?
que pode ter alguém que está passando por esse processo agora de desenvolvimento de liderança, quer melhorar a gestão, quer melhorar a sua área de RevOps, quer melhorar a sua área comercial, marketing e pós-vendas, né? Esse é o tipo de conversa de alto valor que a gente precisa fazer, chegar nas pessoas certas. Peço que vocês olhem aí, se inscrevam no canal, né, no YouTube, dê 5 estrelas ali no Spotify, né, e acompanhe as nossas redes sociais, que todos os links estão abaixo. E aí, até o próximo episódio do Papo de RevOps. Foi muito bom ter estado com vocês nesse dia, nessa noite ou nessa tarde, seja qual o horário que você está assistindo. Um abraço.